Quem dirige diariamente pela MG 424, que liga Vespasiano a Sete Lagoas, passando por 7 cidades, já sabe que tem que ter atenção redobrada. E não é só pelas armadilhas do trânsito, não. A gente fala sempre aqui, imprudência de condutores, má conservação da pista, mas ali também tem outro problema, que são animais soltos às margens da rodovia. A estrada é campeã de acidentes envolvendo os bichos em 2024, aqui no território mineiro. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejusp, compilados aqui pela Rede 98, mostram que de janeiro a junho deste ano, a rodovia registrou 9 ocorrências com vítimas. As ocorrências aconteceram em Vespasiano, São José da Lapa e Pedro Leopoldo. Outros 16 acidentes envolvendo animais aconteceram na estrada, mas sem vítimas. Somente ontem, 2 ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar Rodoviária. Em uma delas, foi em Pedro Leopoldo, um homem ficou ferido após bater em 2 cavalos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado a um hospital da região. Um dos animais atingidos precisou ser sacrificado, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Não há informações se o dono dos cavalos foi encontrado. Carol, eu fiz esse levantamento depois da gente receber várias mensagens de motoristas, né, que passam ali pela MG 424 diariamente. E é uma situação que vem de anos. A gente teve já até algumas audiências públicas aí na Assembleia para discutir o assunto. E esse assunto voltou à tona nos últimos meses, talvez no ano passado, por causa da possível concessão da MG 424, instalação de radares e outras situações que devem ser feitas na rodovia pela concessionária, né, se for concedida, né? É bom a gente ressaltar isso, pela empresa que ganhar o leilão, né? Que for ali administrar essa rodovia. É um problema muito sério ali na região, mas que tem que acabar. Somente nesse ano são aí 7 acidentes com vítimas, com pessoas feridas, depois de atingir um animal. E normalmente ali são animais de grande porte, né? São cavalos, são bois que ficam ali transitando às margens da rodovia. E aí eu fui ver a lei, viu, Carol? E aí eu fiquei meio assim, porque na lei que a gente tem, na lei sobre abandono de animais, é passível de punição conforme a lei, vou trazer o número da lei, 3.688/41. Essa lei de 1941. A pena prevista é prisão de 10 dias a 2 meses ou multa. Eu achei um pouco branda essa punição, viu, Carol? É branda, né, João? Porque quando a gente tem, por exemplo, um acidente que tira a vida de uma pessoa, é um resultado muito drástico. A gente está ali com uma vida interrompida, ou com pessoas em estado grave, alguns acidentes sem vítimas, né, graças a Deus, mas outros sim, com feridos graves ou vítimas fatais. Então, deixar esses animais soltos, né, permitir que eles trafeguem, que eles alcancem a rodovia, sim, deveria ter uma punição maior. É difícil também localizar o dono dos animais, muitas vezes. Então, quer dizer, a gente tem que pensar o seguinte, quando você tem um registro de um acidente, dificilmente o dono vai aparecer ali para reclamar o animal. É mais fácil acontecer o contrário, né? A pessoa desaparecer. Quando você consegue localizar o dono, se você tem uma punição muito branda, mais uma vez, parece até que a gente está repetitivo todos os dias, você passa para outras pessoas a sensação de que é tranquilo, não vai dar em nada, que se você deixar seus animais ali sem estarem devidamente dentro de um terreno cercado, por exemplo, é tranquilo, não causa problemas. Então, sim, concordo que a punição deveria ser maior para a gente evitar que isso acontecesse, a gente tratar o mal lá na raiz, a pessoa pensar, não, peraí, se meu animal estiver ali na rua, acontecer um acidente ou for flagrado ali, mesmo que não tenha nenhuma ocorrência, eu posso ser punido de maneira mais grave, pelo medo. Sim. Né? Não tem muito para onde fugir. E, mais uma vez, pelo trabalho educativo, mas a gente sabe que isso também demora mais tempo. Carol, vamos trazer aqui, deixa eu trazer uma participação importante aqui, que é do Adroaldo Leal, né, nosso grande amigo que mora em Pedro Leopoldo e pega essa rodovia quase todos os dias. Ele me mandou mensagem aqui falando o seguinte, eu mesmo já quase bati em cavalos na pista, passo lá todos os dias. O lugar onde mais acontece é um que chama Duas Pontes, perto do Laboratório Globo, logo após o trevo de São José da Lapa. E ele falou que, já perdi um grande amigo nesse local, ele que atingiu, né, esse amigo dele atingiu uma vaca que estava solta na pista. Carol, eu pensando assim, vamos pensar em soluções.
Talvez a microchipagem desses animais não ajudaria? É claro que vai envolver outras questões, né? O animal é meu, eu faço com ele o que eu quiser e tudo mais, mas você tem que ter responsabilidade. Se as prefeituras não juntassem aí, o governo do estado, e vão microchipar os animais que ficam ali no entorno da rodovia. Eu falo isso porque, como não tem uma. É muito difícil encontrar o dono do animal, talvez seja uma solução. Né? Os nossos veículos têm placas que você foge do local, você é encontrado por causa da placa do seu veículo. Não sei, estou falando aqui, estou dando sugestões assim, tentando resolver um grande problema, que o problema está aí. O problema está posto, tem gente morrendo, tem gente ficando ferido gravemente, tem gente tendo prejuízos por causa desses animais, por causa desses acidentes, mas a gente não está vendo solução. Não é um problema que começou hoje ou ontem, no ano passado, é um problema que vem de anos e não é resolvido. Sim, é uma boa alternativa para a gente localizar o dono, eita, agarrei tudo aqui, localizar o dono principalmente, João, porque a gente, parando para pensar, qual que seria o óbvio também, né? A fiscalização, a gente sabe que é comum naquela pista. Então, o caminho normal seria a gente ter a retirada desses animais e levá-los para um local seguro onde eles não conseguissem invadir a pista. Por outro lado, isso também gera um trabalho para a prefeitura da cidade em questão. Que a gente já sabe, por exemplo, que tem os abrigos de animais de rua, que você tem ali zoonose, mas a gente está falando também de animais de grande porte. Sim. Para onde você leva esses animais, eles vão exigir, né, um cuidado. E aí, se não tem o dono, se o dono fica ali, eu não vou lá reclamar o animal porque ele estava na pista, eu vou tomar uma multa, tem a pena prevista, por mais que a gente avalie aqui que ela seja branda. Então, cria realmente esse problema de o que faz com esse animal solto na pista? Onde você coloca? Para onde você leva? Se a gente tem a microchipagem, pelo menos você encontra o dono. Já é um bom caminho. Agora, João, independentemente disso, quem está passando pela rodovia não precisa estar sujeito a isso. Sim. E aí esses animais têm que ser retirados. Tem que ter também, enquanto a gente não pensa, não consegue, né, fazer essa microchipagem, por exemplo, que você sugeriu, esses animais precisam ser levados para algum outro lugar se eles estão todos os dias na pista. Não tem outro caminho, porque é o que o Adroaldo trouxe, é que ele perdeu um amigo. Uma pessoa próxima, uma pessoa conhecida, uma pessoa que ele gostava, que tinha família, que tinha amigos. Não dá pra gente aceitar isso e achar que é normal. Todo dia eu passo por lá e todo dia tem animal na pista. Não dá pra ser assim. Tanto que ele mesmo já citou um local que sempre tem, né? Sempre tem animais soltos por lá. Deixa eu trazer nossos ouvintes aqui, ó. Primeiro, uma observação do querido Roberto, lá do bairro Santa Efigênia. Ele, referente aos animais, a lei citada é de 1941. A realidade da convivência dos animais com o trânsito nessa época era totalmente diferente da situação atual. Para ele, tem que mudar a lei. Tem mais gente falando aqui, Carol, que tem um ouvinte aqui, ó, o querido Júnior Silva, fala, tem um projeto da Prefeitura de Pedro Leopoldo que é para recolher esses animais, mas não recolhe porque tem aí pelo que ele falou aqui, tem uma certa briga política em relação ao autor do projeto. Então tem aí as brigas políticas atrapalhando uma situação que a gente vê todos os dias na MG 424. Enquanto isso, dá-lhe acidente, né? Tá certinho.